O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos aqui com a leitura do Evangelho de São Marcos, e o Evangelho de hoje, se vocês tomarem, aqueles que têm gravado, a homilia de sexta-feira, vocês verão que é o mesmo Evangelho, só que na sexta-feira passada era o Evangelho de São Lucas e hoje é o Evangelho de São Marcos. E São Marcos, ele era discípulo de São Pedro, de modo que este evangelho, este fato, este milagre, ele foi visto por São Pedro, de modo que Marcos, ele, discípulo de São Pedro, que ouviu isso de São Pedro, que Marcos não é apóstolo, Marcos é evangelista apenas. Então, Marcos, quando escreveu o Evangelho, ele ouviu de São Pedro, que viu aquela cena, que teve mais contato com aquela realidade, de modo que São Marcos, ele diz o que São Lucas não diz. Diz aqui que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Isto é, Jesus cheio de compaixão. É só São Marcos que relata esse aspecto da intimidade do coração de Nosso Senhor. Pois bem, então nós continuamos aqui. Vocês lembram que ontem nós refletíamos que São Marcos, ele apresenta nesses 3 milagres, isto é, no diabo expulso do homem na sinagoga, na cura da mulher, da sogra de Pedro, e na purificação do homem da lepra, hoje, ele nos mostra o que? Jesus que vence o diabo e começa o seu ministério, porque assim como o pecado entrou no mundo pela tentação do diabo, pelo diabo que tentou a mulher e que também apresentou o pecado ao homem, o diabo, a mulher e o homem, o diabo, Eva e Adão, Marcos aqui apresenta o início do reino de Cristo, vencendo o diabo, curando a mulher e purificando o homem. Pois bem, então aqui nos mostra aquilo que é fé católica. Deus quer a salvação de todos e Deus salvou a todos. Agora, eu preciso acolher individualmente esta salvação oferecida a todos. Mas como diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois bem, então diz aqui que Jesus, ele realiza esse milagre, ele cura o leproso
e diz que depois disso, Jesus tinha que ficar em lugares escondidos, e assim, mesmo assim, ele era procurado. Depois que ele curou o leproso, ele não tinha mais como entrar na cidade, mas ficava em lugares escondidos. Ontem nós falávamos que existem várias leituras da Sagrada Escritura, vários sentidos. Existe o sentido literal e existe o sentido espiritual, e dentro do sentido espiritual, vários outros sentidos: sentido alegórico, moral, anagógico. Pois bem, nós vamos agora lançar o nosso olhar espiritual sobre este Evangelho. Aqui, meus santos, é importante que nós tenhamos sempre isso em mente. Quando você lê o Evangelho, você não lê o Evangelho como um estudioso, simplesmente. Quando você diz assim: eu tenho o costume de ler a Sagrada Escritura todos os dias. Ótimo, isso é muito bom. Isso deveria ser até uma obrigação cristã. Porque pense, eu escrevo uma carta para você e você pega aquela carta e deixa lá no canto. É porque eu não valho nada, né? É porque eu não tenho valor de nada. Porque se você me considera, ora, quando eu escrevo uma carta para você, se não imediatamente, mas o quanto antes você vai pegar aquela carta para ler, e ler detidamente, para saber o que é que eu escrevi para você. Ora, a palavra de Deus é uma carta para nós, e se eu simplesmente deixo a carta lá de lado, a minha postura está dizendo o quê? Eu não estou interessado com aquilo que ele escreveu para mim. Pois bem, então diz aqui a Sagrada Escritura que Jesus ficava em lugares escondidos, e nós queremos então fazer essa leitura espiritual. Sim, estava falando e me esqueci. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós não lemos simplesmente como um historiador, um estudioso, simplesmente para saber as coisas de Deus, mas nós a lemos para aplicá-la na nossa vida. Nós a lemos para amar mais a Deus, porque já que ninguém ama o que não conhece, eu quero conhecê-lo mais, para amá-lo mais. E quanto mais eu o amar, mais capacitado eu estarei para conhecer. E quanto mais o conhecer, mais irei amar. E quanto mais o amar, mais irei conhecer. E percebe que é um círculo virtuoso. Isto é, você vai crescendo pouco a pouco no amor. Então façamos aqui essa aplicação espiritual. O que é que nós podemos tirar desta afirmação que Jesus ficava em lugares escondidos? Versículo Marcos, capítulo 1, versículo 45. Jesus ficava em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. As pessoas buscavam Jesus, porque agora Jesus estava em lugares desertos, em lugares escondidos. Meus santos, isso aqui é uma linguagem simbólica da nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar Jesus nos lugares onde Ele se encontra escondido. Nós gostaríamos de que Deus estivesse assim, sempre. A expressão aqui não é feliz, eu vou usá-la, mas vou me explicar. Nós gostaríamos que Deus estivesse sempre assim, à disposição. Isto é, que nós estivéssemos sempre com a piedade à flor da pele, e sempre em contato com o nosso Senhor, independentemente da nossa atitude. E não é assim. O Senhor quer ser encontrado, porque o Senhor é cheio de compaixão.
O Senhor quer ser encontrado, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas para isso eu preciso procurá-lo, isto é, eu o encontro e depois ele novamente se afasta de mim, para que eu novamente o procure, e eu o procuro. Essa busca de Deus nos lugares escondidos, ela se dá como? Por meio da nossa fé. Se eu creio que Jesus é Deus, que Ele me ama, que Ele é a minha felicidade, que Ele é o sentido da minha vida. E claro, entenda, você pode dizer: padre, eu creio, mas a minha fé é pequenininha ainda nisso. Mas entenda, quanto mais você buscar a Deus e o encontrar, mais nisso você vai crer, e quanto mais forte for a sua fé, mais você irá buscá-lo, e quanto mais você o buscar, mais forte será a sua fé. Mas você precisa começar a colocar a sua fé em exercício, exercitar a sua fé. E como é que eu exercito a minha fé? Eu exercito a minha fé na vida de oração. Na vida de oração eu busco Jesus nos lugares escondidos. Então, na minha vida de oração, quando eu pratico a virtude e procuro ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, isso é, eu procuro me assemelhar com o nosso Senhor, ter uma vida semelhante a dele. Por quê? Porque eu quero conhecê-lo cada vez mais, amá-lo cada vez mais, e quando isso eu faço, eu estou exercitando a minha fé. Quando eu combato os meus pecados, quando eu vejo que aquela minha atitude foi errada, e eu digo: isso é mal, isso me desassemelha, isso me torna diferente, estranho a Jesus, e eu não quero mais isso na minha vida, mesmo que em algumas áreas da minha alma exista um apego àquelas realidades, mas eu irei combatê-las, porque eu creio que a vontade de Jesus é a melhor, e eu creio que a felicidade que Jesus me oferece é perene, é para sempre. Então eu vou me exercitar nesta realidade para crescer cada vez mais no amor de Deus. Eu vou procurá-lo, eu vou buscá-lo com todas as forças da minha alma. E isso, meu santinho, vai fazendo com que você cresça cada vez mais na intimidade com o nosso Senhor. Quando você faz algo e diz assim: eu vou fazer isso porque eu sei que isso agrada a Jesus e eu quero agradá-lo cada vez mais. Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa penitência, eu vou aguentar amorosamente, suportar amorosamente aquela pessoa chata, eu vou procurar ser generoso, não sei qual é a atitude, eu vou ter uma vida mais religiosa, vou procurar viver mais de acordo com a minha fé. Ora, tudo isso, em tudo isso, você está exercitando a sua fé, e ela vai crescendo, e ela vai se fortificando pouco a pouco. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não coloca a sua fé em ato, se você simplesmente diz que tem fé em Deus, simplesmente no sentido de acreditar em Deus, não tenha dificuldade. O diabo também acredita em Deus, o diabo também sabe que Deus existe, mas ele não coloca a sua fé em prática. A sua fé não age por meio do amor. Então nós precisamos colocar este organismo espiritual, esta engrenagem em movimento, para que nós comecemos a crescer na fé,
a agir pela fé, a tomar atitudes iluminadas pela fé para agradar Jesus, porque eu quero agradá-lo em tudo. Faço isso porque eu amo Jesus, para amá-lo mais. Renuncio isso porque eu creio na palavra de Jesus, e para que eu creia ainda mais, eu combato este aspecto de homem velho em mim. Eu combato este aspecto de mulher velha, incrédula em mim, para que eu creia cada vez, porque eu creio, e para que eu creia cada vez mais, porque eu amo a Deus e porque eu quero amá-lo cada vez mais. E esta atitude sua é uma atitude, aplicando aqui ao Evangelho, de quem busca nosso Senhor nos lugares desertos, porque nós sabemos muito bem que nem sempre esta é uma atitude gozosa. Muitas vezes isso requer sacrifício, renúncia, penitência, requer que eu dobre a minha vontade para que ela se adeque à de nosso Senhor. Mas você sabe disso. Quem começou a fazer isso sabe que pouco a pouco você começa a amar o que Jesus ama, a querer o que Jesus quer, sem aquela dificuldade de outrora. Sim, às vezes aqui e ali a dificuldade brota novamente, a discordância aparece novamente, mas aí você retoma com mais afinco a sua vida espiritual, e a concórdia, a concordância volta a acontecer novamente. Discórdia, corações distantes, contrários; concórdia, corações que estão voltados, que compactuam com os mesmos desejos e com as mesmas vontades. Então nós precisamos, meus santos, levar a sério a nossa vida, né? Se eu aqui quisesse resumir tudo isso numa palavra, eu diria oração. Que se você reza, você vai buscar a Deus nos lugares escondidos, você vai exercitar a penitência, colocar em prática a sua fé, buscar Jesus nos sacramentos, crer em Deus Pai. Já é tempo, hashtag missa, hashtag Eucaristia. Esse negócio de hashtag fique fora, fique em casa, quer dizer, ninguém comunga mais, ninguém recebe Jesus mais, entendeu? Você precisa ir à igreja, você precisa buscar Jesus, você precisa, se você quer colocar luva, touca na cabeça, luva nos pés, faça tudo isso, tá bom? Eu vou achar estranho, mas tudo bem. Mas venha receber Jesus. Vá na sua paróquia, onde você que acompanha pelas redes sociais, você faz bem acompanhar? Sim, se isso faz bem você espiritualmente, se isso tem feito você crescer no amor a Deus, ótimo, mas que isso não seja o empecilho de você ir à igreja, se alimentar de Jesus, buscar Jesus nos lugares escondidos. Jesus se refugiava em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Meus santos, nós precisamos, eu dizia no início da homilia, que Jesus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu citava 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Eu dizia que Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, Ele salvou a todos. É verdade, Ele salvou todos nós. Mas se eu não abrir o meu coração para acolher Jesus, se eu não corresponder com a graça oferecida, não obstante a graça tenha sido a todos oferecida, será por mim perdida. A graça da salvação, a graça salvífica foi oferecida a todos, mas precisa ser acolhida individualmente, precisa ser acolhida por cada um. E nesse sentido gostaria então de terminar a homilia de hoje com esta belíssima
primeira leitura retirada da carta aos Hebreus é uma advertência amorosa. O autor da carta aos Hebreus, nós podemos até mesmo perceber quase que uma emoção na sua voz, que diz: escutai o que declara o Espírito Santo. Ouça o que diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esta antífona a igreja reza todos os dias, quer dizer, ou melhor, é uma das antífonas que se pode rezar no salmo invitatório: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. É uma antífona durante o tempo da quaresma. Hoje não fecheis o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se você percebe que você ouve isso, mas não existe um movimento suficientemente forte para começar a mudar a sua vida, você ainda ouve, mas a moleza toma conta do seu coração, isto é, a pouca disponibilidade a ser mais radical, a ser mais enérgico, a ser mais enfático na sua vida de fé. Suplique isso ao nosso Senhor e Ele vai olhar para você com compaixão e vai conceder a você esta graça, porque Ele quer que todos os homens se salvem. Então, se você percebe que você ouve, mas parece que o negócio não engata, não acontece o clique interior, peça a Deus. Você que está aqui na igreja, você que acompanha pelas redes sociais, você que vai comungar: Jesus, por misericórdia, aumenta a minha fé. Jesus, por misericórdia, por compaixão, Senhor, dá-me uma fé firme, uma fé forte, uma fé que haja por atos, que eu tenha atitudes de fé, que o meu coração não fique endurecido, de modo que eu perca o que o Senhor me alcançou com a sua paixão, morte e ressurreição. No versículo 12 do capítulo 3 da carta aos Hebreus, da primeira leitura de hoje, nós ouvimos: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. E isso aqui, meus santos, infelizmente, às vezes o coração está aqui no banco da igreja. Você pensa que tem fé, mas você não tem fé suficiente, e às vezes você não tem fé alguma. Então cuidai. Imagine, o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para cristãos, ele não está escrevendo para pagãos. O perigo da incredulidade, do endurecimento de coração, é para nós. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros. Animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Isto é, enquanto temos tempo. Por quê? Porque pode ser que amanhã não tenhamos mais tempo, tenhamos morrido. Pode ser que amanhã o Senhor venha, porque já que nós não sabemos quando o Senhor virá. Então, pelo amor de Deus, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Peçamos a Deus um coração aberto à sua palavra e correspondente à sua vontade, para que cresçamos cada vez mais na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.